Bom dia. Hoje vamos entrar numa nova secção, nesse caso de aprendizagem, que vamos chamar de programação 2, né? E nós vamos trabalhar nessa programação 2 com Visual Basic. Não sei se recordam-se, na programação 1 nós tratamos apenas de algoritmos, saber trabalhar com algoritmos em forma de pseudocódigo ou em forma de fluxograma. Nesse caso, não trabalhávamos com uma linguagem real. Na programação 2 nós vamos trabalhar com uma linguagem real, não um pseudocódigo, um código de verdade. É uma linguagem de programação de verdade, não falso código, falsa linguagem de programação. Nesse caso, vamos lá entender um pouco o que seria isso de Visual Basic, né? Visual Basic é uma ferramenta programada pela Microsoft para desenvolver aplicações que funcionam no Microsoft Windows. O que queremos dizer com isso? Estamos a dizer que Visual Basic é uma ferramenta, como aí diz, né? Em que você pode programar, ou seja, criar programas, nesse caso, criar programas. Só que esses programas servem para funcionar no Microsoft Windows, ou seja, em sistemas operacionais Windows, né? O que é diferente de outras linguagens de programação que vocês vão, se calhar, ver em dado momento, C++, C Cardinal, Java, Python. Esses outros não funcionam somente no Windows, né? Você pode programar para cada sistema operativo, nesse caso, mas no caso do Visual Basic só vai funcionar no Windows. Se você estiver a usar um Linux ou um Macintosh, a sua aplicação pode não funcionar lá corretamente, né? Ou não funcionar mesmo, porque o conceito é esse mesmo, né? Como aí diz, o Visual, né? Visual Basic, o nome indica que existe uma ferramenta visual. Para o quê? Para você criar interfaces gráficas, né? Os chamados GUI, Graphical User Interface, né? Então, esta linguagem de programação Visual Basic facilmente ajuda de você a colocar os componentes visuais da interface gráfica, botões, imagens, campos de texto, menus seletivos, num certo formulário, organizar para você depois programar. Temos o caso do Basic, né? O Basic, eu já disse, Visual é a parte do componente visual, tem a parte do Basic. Basic, na realidade, é a verdadeira linguagem de programação. A Microsoft, quando criou essa linguagem, não chamamos exatamente Visual Basic, né? Hoje em dia, chamamos até VBNet, né? Por causa de muitos outros fatores que vamos ver, né? Então, estava a dizer, tem essa parte que é Basic, que é a própria linguagem de programação da Microsoft, né? Para criar programas, nesse caso. Então, que vai se juntando ao Visual para fazer o Visual Basic. Essa parte do Basic era uma linguagem de programação que o Microsoft criou para ajudar os iniciantes, como o próprio nome diz. Vejam só, Beginners or Purpose Symbolic Instruction Code, né? Ou seja, código de instruções simbólicas multiuso para iniciantes. Então, quando foi criada a primeira vez a linguagem Basic, era simplesmente para o iniciantes em programação, pessoas que não entendem como funcionam objetos, não objetos, criação de próprias interfaces, saberem utilizar aquilo sem saberem esses muitos detalhes que tem por trás, né, de certos objetos. Por exemplo, um botão. Para você criar um botão, você precisa fazer um código para aquilo, né? Para dizer, ok, esse botão tem tamanho X, tamanho Y, lá dentro vai ter aquilo, o painel é isso, então não sei o que. Então, para você criar só aquela componente, é um código. Só que para alguém que está a iniciar em programação, não precisa saber exatamente esse código, como funciona, porque isso é muito complexo. Isso vai se aprender em uma programação um pouco mais avançada, né? De você criar seu próprio botão, criar sua própria caixa de texto, criar seu próprio componente. Então, tem mais desse. Aqui não é exatamente para criar o seu próprio componente, mas sim usar os componentes existentes para criar uma aplicação mais saudável, amigável, por fim, né? Por fim, a linguagem de script utilizada no Visual Basic é chamada de VBScript.
Linguagem script, eu sei que é um conceito avançado para iniciantes, né? Mas script quer dizer roteiro, né? Então, para você comunicar aqueles componentes que estão no Visual Basic com código e por fim outras coisas mais que você quer comunicar com a sua própria linguagem de programação, com sua plataforma, então é aquilo que é chamado de script, né? Nesse caso, temos aí o VBScript, que é uma linguagem própria para, digamos, fazer essa conexão, né, entre interface, programas e outras componentes nesse caso. Em Visual Basic, a linguagem script é VBScript, né? Existem muitas outras linguagens script, vocês já ouviram falar muito de JavaScript, é uma linguagem muito famosa, muito poderosa, está entre os top 10 das linguagens mais usadas no mundo, se não os top 3, né? Nesse caso, mas é basicamente isso que eu queria explicar, né? Para não me perder muito. Então, como aí diz, além disso, essa linguagem é utilizada para muitas aplicações da Microsoft, além do Visual Basic. Estamos a falar do que? Essa linguagem VBScript, né? Então, por exemplo, no Microsoft Access tem VBScript, Excel tem VBScript, Word, Project tem VBScript, né? E isso também ajuda, já que tudo utiliza VBScript, por fim, a fazer esses todos interagirem entre eles. Você pode fazer uma aplicação em Visual Basic, por exemplo, usando, por exemplo, vamos imaginar que vocês têm uma folha de salário, por fim, qualquer coisa está em Excel, né? Então, você quer automatizar aquele sistema, né? Pode não ser exatamente folha de salário, pode ser lista de contratados em uma empresa. Você quer fazer uma aplicação. Em vez de você estar a fazer a aplicação depois registrar todos os funcionários, você sabe que todos aqueles componentes registrados já estão no Excel. Só que para você não perder tempo fazendo isto, você facilmente pode, né, através de um objeto chamado OLE, que vamos aprender mais à frente, fazer interagir esses dois, o Excel com o teu Visual Basic. Assim, todos os dados estão armazenados em Excel. Você pode pôr no teu Visual Basic, né, aliás, na tua aplicação, para trabalhar com ele de uma forma fácil. Na realidade, o Visual Basic é muito produtivo nesse sentido. Haviam pessoas que usavam Excel para guardar informações, como eu vejo aqui no nosso país, guardam muito informações em Excel. Então, você cria uma aplicação para facilitar o controle e gestão daqueles registros, nesse caso, né? Então, por fim, para você não sofrer estar a digitar cada coisa que vais registrar, se o registro já existe em Excel, então você facilmente pode fazer passar de Excel para a sua plataforma, né? Talvez a linguagem seja um pouco mais complicada, mas mais para frente, ao longo do nosso tutorial aqui, vocês vão ver como é que funciona isso, né? Ao longo das aulas, vão perceber como é que funciona isso, como é que podemos puxar, não puxar, enfim, né? Vamos ali. Possibilidades do Visual Basic. Eu falei muita coisa que acho que alguns slides provavelmente vamos saltar, né? Então, como aí diz, pelo número de componentes fornecidos com Visual Basic, as possibilidades em termos de interface gráfica são muito grandes, né? Aquilo que eu já falei, né? Das vantagens da interface gráfica. Então, por outro lado, existem esses tais chamados controles ActiveX, né? Que são esses que vão fazer a interação entre Excel, Access, por fim, né? Como aí diz, esses ActiveX permitem acesso a outros componentes, né? Então, por exemplo, aceder à base de dados, por exemplo, eu quero aceder à base de dados em Access mesmo. Esse ActiveX vai me facilitar nisto. Acessar as funcionalidades de uma rede, por exemplo. Esse ActiveX pode me ajudar a buscar alguns recursos de rede, nesse caso. Acessar funções de entrada e saída. Ok, está a entrar um disco, o que faço? Está a entrar tanto, o que faço? Então, existe muita coisa que podes fazer com esse ActiveX, na realidade, né? Se aprofundar mais, a aplicação pode ser bem profissional mesmo. Ok, então, aqui está um exemplo de algo que pode ser usado em Visual Basic, né? Aí diz que é uma certa aplicação nesse caso, em que
você vai colocar dados para dois dados para somar os dois dados e dar um certo resultado, né? Nesse caso. E como aí vem Visual Basic está escrito linguagem guiada por eventos, e isso é verdade. Visual Basic tem um paradigma de programação, né? Embora nós não chegamos exatamente ainda nesse tema de paradigma de programação, mas tem um paradigma, né? Ele é considerada como se fosse categorizada, podemos dizer, categorizada como linguagem guiada por eventos, né? Ou linguagem orientada a eventos, né? E todas as linguagens de programação que vocês forem aprender na vossa vida, todas elas têm um paradigma, ou seja, tem uma categoria, né? Encaixa-se nessa categoria, e é fácil quando você sabe dizer, ok, está nessa categoria. Se você muda de essa linguagem para outra linguagem da mesma categoria, então é fácil você adaptar-se facilmente à linguagem de programação. Vamos aprender bem isso sobre paradigmas. Eu sei que vocês são iniciantes, então não vou aprofundar muito por enquanto sobre esse assunto, né? Então, temos aqui aquele exemplo que estávamos a dar de basicamente um formulário que recebe o primeiro operando, segundo operando, e quando vocês clicarem no botão somar, ele vai mostrar o seu resultado, né? Claro que o código não programamos, mas é só para perceber que isso pode-se fazer em Visual Basic. Na realidade, isso vocês podem fazer em 5 minutos, se forem muito rápidos, né? Podem fazer em 5 minutos, e se forem mais rápidos ainda, podem fazer isso em 3 minutos, se calhar 5 minutos até é um exagero, né? É uma coisa muito simples de fazer, só isso, não estou a dizer a programação em si, só pelo menos os componentes gráficos. É tão simples que vocês vão achar uma beleza, né? Então, temos o termo objeto, né? Nós na programação não usamos esse termo objeto, porque nossa programação nós utilizávamos um paradigma imperativo, né? Um paradigma imperativo. Eu sei que não falei naquele tempo sobre paradigmas, mas como eu disse, haverá uma aula sobre paradigmas de programação, não será tão já, né? Mas é só para perceber que vocês utilizavam um paradigma imperativo. Mais tarde vocês podem investigar e saber como funciona isso, e eu também vou comentar em um outro vídeo à parte. E agora nós estamos já trabalhando num paradigma orientado a eventos, e existe uma componente que é muito importante nesse paradigma, chamado objeto, né? Então, em Visual Basic trabalha-se com objetos, né? Temos que trabalhar com objetos. Objetos é como se fosse algo, como se fosse um objeto mesmo, né? Em que esse algo tem propriedades ou atributos, é um outro nome que posso dar, e tem métodos ou habilidades, né? Ou ações que pode realizar, nesse caso. Um exemplo muito básico de objeto é como se fosse um objeto carro. Carro é um objeto. Então, quais são as suas propriedades? É como se fosse o que o carro tem, nesse caso. O carro tem vamos lá ver, tem faróis, tem para-brisa, tem tanto, é mais ou menos isso, né? E o que o carro faz? Então, o que o carro faz é o que se chama de métodos, nesse caso. O carro pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer isso, pode fazer isso. Na realidade, o carro pode fazer o quê? Pode acender os faróis, né? Tem faróis, e pode acender os faróis, e pode desligar os faróis. Então, isso seriam os métodos, acender e desligar faróis, por exemplo. Outro que eu posso considerar método seria o carro pode andar, né? Nesse caso, obviamente, pode andar e pode parar. Então, esse seria também um método, né? Andar, parar, podem ser 2 métodos ou pode ser um único método mesmo. Então, é mais ou menos isso. Propriedades, o que tem, métodos, o que faz. Então, aqueles componentes, esses senhores aqui que vocês viram, esses senhores aqui, este caixa de texto, esse botão, eles são objetos, e esses objetos têm seus atributos e têm seus métodos. Então, aqui nesse botão aqui, qual seria, por exemplo, atributo desse botão? O nome do botão. Qual é o nome que o botão tem? Todo botão tem um nome. Ora ok, ora somar, ora download, ora não sei o que, tem um nome. Esse é um dos atributos. Existem vários, mas esse é um deles, né? Outro que eu podia sugerir aqui seria atributo tamanho, né? Ou seja, qual é o comprimento,
comprimento e qual é a largura do botão. Nesse caso, para desenhar o botão tem que ter um comprimento e uma largura, eu tenho que definir. Então, tem que dizer, esse botão tem tamanho X, tem tanto. Então, isso é o atributo nesse caso. Depois vocês vão perceber muito bem porque que esses atributos, métodos, são coisas importantes mesmo. Então, qual seria o método para esse botão somar? Já que dissemos, ele tem isto, tem aquilo, tem a cor, não sei o que, o fundo é tanto. Então, qual seria o método? O método, nesse caso, seria, quando eu clicar nesse botão, o que deve acontecer? Aliás, não, desculpa, isso é um evento. Deixa eu separar as coisas. Um método desse botão podia ser um método visível, por exemplo. Método visível quer dizer tornar o botão pode se ver ou pode não se ver, né? Então, eu posso dizer botão, quando clicar, por exemplo, o primeiro operando e o segundo operando, logo faz aparecer esse botão, né? Então, aquele método de tornar visível, não tornar visível, isso é um método, né? É um método. Existem mais outros métodos que podemos propor. É difícil dizer assim, são tantos métodos, né? Mas vocês vão perceber melhor isso quando estivermos a programar, né? Então, todo objeto tem esses casos, né? Como aqui vem escrito. As características do objeto, todos os tipos de objetos que é possível utilizar já estão definidos, né? No Visual Basic, os objetos já estão definidos que devem ter esses atributos e devem ter esses métodos. Você já não precisa fazer isso, né? Você só simplesmente precisa conhecer quais são os métodos que tem, quais são os atributos que tem. Você não precisa criar nenhum atributo, nenhum método, né? Temos aqui também outra característica. O programador cria instâncias desses objetos. Eu vou passar essa parte, não vou explicar muito, porque não vamos nos dedicar muito a isso tão já. Eu já disse isso, vamos aprender bem em programação orientada a objeto, a explicar bem o que é instância, ponteiros, por fim. Aqui estamos com iniciantes, então vamos trabalhar nas coisas mais simples, né? Então, seria assim, o programador cria instância desses objetos, é como se fosse, pode utilizar uma certa variável, que vocês já aprenderam lá no programação 1, que é variável, pode-se utilizar esta variável para trabalhar com esse objeto. É mais ou menos isso, pode-se usar uma certa variável para trabalhar com esse objeto. Tipo, o nome do objeto, né? No objeto, por exemplo, botão somar, né? Quando eu tenho esse botão somar, eu crio uma certa instância e posso trabalhar com esse botão somar. É só para perceber, mas vamos perceber melhor isso de instância lá, aqui até não é muita exigência isso, né? Então, depois, temos a terceira característica nesses objetos, que é possível interagir um objeto com outros objetos. Fazer um objeto interagir com um outro objeto. Assim como um carro, nós dissemos, um carro tem farol. Nós podemos considerar esse farol também outro objeto, que lá o farol também tem suas propriedades. Lá dentro tem, digamos, a intensidade máxima que ele suporta, né? A corrente máxima que ele suporta, a corrente mínima, nesse caso, e outras componentes, por fim, LED ou essas outras coisas. Isso podemos, eu não sou especialista em mecânica, mas é como se fosse isso. Dentro de um objeto pode ter outro objeto também. Então, e podem interagir entre eles, mesmo que um não esteja dentro do outro, um pode interagir com o outro também. Por fim, né? Agora, isto é o que já tinha falado. Um objeto tem propriedades, características individuais desse objeto. Como eu disse, um carro tem farol, tem isso, tem aquilo, tem métodos, comandos que o objeto pode executar, ou seja, o que esse carro pode fazer. O carro pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer aquilo. E temos eventos associados. Eventos associados é como se fosse o quê? Nós já dissemos, carro pode andar, pode parar, pode acender farol, pode acender luzes internas do carro, pode, por fim, pode fazer muita coisa, né? Limpar para-brisas, muitas coisas. Então, mas evento seria o quê? Evento seria, como fosse dizer, aí já diz, né? O estímulo do utilizador do ambiente ou de outros objetos a que o objeto pode responder, né? Evento seria o quê? Vamos lá ver. Quando você clica o botão, o que ele deve fazer? Vamos imaginar que estamos nesta interface aqui que está lá. Se você clica esse botão somar, o que deve fazer? Isso seria um evento, né? O evento é chamado clique. Quando dá um clique, o que deve fazer?
E se o rato, nesse caso, por exemplo, eu estou a passar rato por esse botão, como vocês veem muitas vezes no Windows, quando passa um rato sobre um botão, logo ele muda de cor. Então, se passar um rato aqui, deve mudar de cor, deve fazer o quê? Por exemplo, se por exemplo você concentrar o rato assim, muito tempo aqui, na caixa de texto, o que deve fazer? Há algumas aplicações que mostram logo uma informação de ajuda, né? Quer dizer, aqui você deve inserir isso, aqui você deve fazer isso. Ou por exemplo, se eu estiver a digitar aqui, primeiro operando, aqui vem escrito primeiro operando, eu estou a digitar e eu não digito corretamente, eu escrevo Eugênio, meu nome, ali. O que ele deve fazer? Cada vez que eu estiver a escrever uma certa letra, ele podia logo dizer, né? Não, aqui só deve-se colocar números para se efetuar uma operação. Podia fazer uma coisa assim, né? Então são esses itens, né, que vocês vão aprendendo assim para perceber o que é isso de eventos, né? Por fim, aqui é uma explicação de propriedades que eu já havia falado, só está um pouco mais completo, né? Um pouco mais extenso. Como aí diz, as propriedades são como se fossem variáveis, eles têm um tipo, né? Como nós já aprendemos lá na programação 1, tem um tipo, nesse caso pode ser inteiro, número real, né? Número real, pode ser um caractere, por fim, pode ser, tem um tipo, né? E o tipo às vezes pode ser também um objeto, isso não é problema, né? E cada propriedade de cada objeto pode ser diferente nesse caso. Alguns são comuns, alguns são diferentes. Por exemplo, entre a caixa de texto que vocês viram que vinha escrito primeiro operando e o botão, aí tem propriedades diferentes, porque o botão é um objeto diferente e a caixa de texto é um objeto diferente. Então cada um tem suas propriedades nesse caso, né? Então algumas propriedades podem ser comuns. Tem esse exemplo que está escrito aí, visible, tornar visível o componente, ou enable, tornar o componente habilitado ou desabilitado. Por fim, temos algumas propriedades em comum, né? Por exemplo, vamos lá ver, entre a caixa de texto e o botão tem uma propriedade comum que é tamanho, né? Tamanho, width, comprimento, largura. Então todos eles têm comprimento e largura. Então alguns são comuns, mas nem todas são assim, né? Então depois temos aqui outras propriedades são específicas de um certo tipo de objeto, intervalo, timer, por fim, né? Esses são específicos. Cada objeto tem também algumas propriedades específicas dele. Então, por fim, podem ter valores, ou seja, vários tipos de valores diferentes, né? Por exemplo, temos o texto, caption, né? Numérico para height, boolean para visible, nesse caso, né? Então, para cada tipo de, digamos assim, tipo de atributo, nesse caso, né? Tipo de atributo, nós podemos ter, aliás, para cada atributo, nesse caso, podemos ter valores diferentes. Por exemplo, para o tamanho, eu posso dizer um tamanho seja um numérico, né? Um número inteiro, porque tamanho, largura, eu não quero medir em real, por exemplo, não que não se possa medir, né? Eu quero medir em tanto. Mas quando for um texto, por exemplo, escrito lá dentro do botão ou da caixa de texto, aí tem que ser um texto normal, não precisa ser exatamente um número, pode ser um texto normal, Eugênio, enfim, introduz-se um caractere. Mas há casos que, para fazer ficar visível ou invisível, eu utilizo um booleano, nesse caso, transformar true false, né? Isso vamos ver mais para frente quando estivermos a mexer com o componente gráfico, para vocês perceberem como é que está a funcionar. Então, as propriedades são usadas para modificar os aspectos do objeto, aquilo que já falamos. Como dissemos, podem ter vários tipos de valores, estamos a falar texto, numérico, tanto, e esses valores podem modificar alguma coisa. Por exemplo, eu posso modificar através das propriedades. Se o meu botão chamava-se OK, eu agora quero que chame download. Então, o mesmo botão ter dois nomes diferentes, eu posso mudar, né, através da componente de propriedade. Se o meu background era back color, né, ou seja, era cor preta, eu posso mudar para cor azul, por exemplo, né? Posso mudar muitos desses
muitos desses assuntos aqui, né? Por fim, então, como aqui diz, as propriedades podem ser alteradas durante o programa ou durante o desenho da interface. Quer dizer, enquanto vocês estão a desenhar a interface, já podem mexer na caixa de propriedades. O Visual Basic tem uma caixa de propriedades própria para vocês mexerem, né? E também vocês podem fazer durante a execução. Quando eu clicar aqui no que deve, aí pode mudar aquela propriedade. Quando fazer isso, deve mudar isso. Por exemplo, eu clicar esse botão, muda a cor. Fica de preto para azul, por exemplo, o background, né? Pode acontecer esses casos, né? Então isso é durante a execução do programa. Agora, quando mexe na caixa de propriedades, isso é durante o desenho da interface, porque quando o programa estiver a correr, você não pode mexer na caixa de propriedades de novo, né? Ou mais, até que recompile, nesse caso. Por fim, aqui estão os exemplos, né? Como vocês podem ver, esses exemplos só para mostrar como se altera uma propriedade, né? De qualquer item. Temos aí, let test test. Essa aqui é uma propriedade para caixa de texto. Então aqui está a dizer, na caixa de texto chamado test1, né? Quer dizer, essa é uma instância nesse caso, foi instanciado. Na caixa de texto chama test1, não coloca nada, quer dizer, aparece vazio. Na caixa de texto, escrito test1, né? O tamanho da fonte, coloque 12, por exemplo. Aqui tem um L, isso está errado esse L, é só fonte.size, ok? Então, aqui também está a dizer o quê? Na caixa de texto 1, na fonte, né? Na fonte que você vai escrever, já dissemos que é 12, o bold tem que estar lá true. Isso quer dizer que o que você vai escrever vai aparecer a bold. Se estivesse escrito false, quer dizer que não vai estar a bold. Na caixa de texto 1, o for color, ou seja, a cor de frente, não do fundo, nesse caso, deve ser essa cor aqui, né? Eu ainda não sei exatamente que cor é essa, mas vocês podem definir cores através de valores hexadecimais. Vocês aprenderam até lá, né? E depois aqui está a dizer label 1. Label é essas coisas aqui. Nós temos caixa de texto, é isto, né? Label é isto aqui, essa etiqueta que aparece aqui, e esta, né? Então estamos a dizer, no label que nós demos o nome de label 1, deve aparecer hello. Enquanto lá aparecia primeiro operando, aqui vai aparecer hello. E aqui no label 2, o border style tem que ser 2. Isso, border style, vão ver na prática mesmo, né? Por fim, temos esse caso, é uma forma de mudar, né? Hoje em dia, com Visual Basic mais atualizado, com os frameworks .NET mais atualizados, vocês já não precisam usar esse let. Isso é opção, né? Você já pode utilizar assim sem LEDs mesmo. Não vai fazer muita diferença. Isso é para não ficar surpreso quando ver uns outros vídeos ou outras fontes não mostrando com LED, né? Não quer dizer que está errado, não há nenhum erro de sintaxe, apenas foi atualizado e hoje em dia já pode-se fazer assim. Aquilo é uma opção, simplesmente. Ok, temos os métodos, né? Que nós também já falamos dos métodos. Aqui vamos só aprofundar um bocadinho mais. Então, o método, né? Ou seja, é um tipo especial de comando associado a um objeto, ou seja, um comando para um objeto. Tem aqui, por exemplo, eles funcionam com objeto associado, né? Quer dizer, cada método não é sempre um método que você utiliza num objeto vai ter no outro. Então, cada método está associado a um certo objeto, nesse caso, né? Então, existem objetos que têm muitos métodos e existem objetos que têm poucos métodos. Isso é muito normal. Então, temos exemplo de poucos métodos, checkbox, muitos métodos, testbox, nesse caso. E esses métodos só vão funcionar durante a execução do programa, né? Quando estivermos a executar o programa é que vamos ver a ação desses métodos. Enquanto estivermos a fazer a desenho da interface, dificilmente vamos ver o que está acontecendo quando utilizamos os métodos. Ok, então, um exemplo de uso, né? Nós chamamos de sintaxe, nesse caso, é como se fosse regra geral, sintaxe é regra geral, né? De como podemos usar isto, né? Então, temos que colocar aqui nome do objeto, depois ponto, nome do método. E se aparecer algo entre parênteses, são, digamos,
são os parâmetros que pode ser usado, né? Mas no nosso caso aqui no Visual Basic não se usa muito isso de parênteses. Então é nome do objeto e o método que vai ser executado. Por exemplo, temos aqui objeto.setFocus, está a dizer foca o objeto. Focar quer dizer o quê? Vocês já viram aquela situação em que quando abrimos duas janelas, né? Então quando você diz foca, quer dizer faz essa janela estar em cima das outras janelas, ele ter foco, estar mais destacado, estar mais visível, né? Porque quando usamos duas janelas, quando clicamos numa, essa fica mais à frente do que outra, né? É mais ou menos assim. Então isso funciona às vezes com caixas de diálogos que nós vamos ver no Windows, aparecem de repente na nossa frente, é porque o foco foi definido para ficar lá, né? O set focus ficou a true, né? Então aquilo aparece logo à frente, nesse caso. Temos aqui Object Print. Object Print é para escrever alguma coisa em um certo objeto. Isso pode mudar de cada objeto, pode servir para uma certa coisa. Object CLS limpa o conteúdo do objeto, por exemplo, textos, gráficos. Então pode limpar aquele mesmo objeto. Eventos, aquilo que já falamos, né? Eventos seriam aqueles estímulos ou ações que um objeto reconhece. Um clique no rato, carregamento numa tela, enfim, né? Então existem vários tipos de eventos, costumam estar listados nesse menu chamado de menu proc, né? Nós quando formos lá vamos verificar bem mesmo como que é isto de eventos. Na lista já vem escrito todos os eventos, vocês não precisam se maçar, decorar todos os eventos, como acontece às vezes em Java, enfim, não precisam decorar todos os eventos. Existe uma lista aí já fácil para você no Visual Basic, você só olha e diz eu quero um evento que faça isso, então diz nesse tipo de evento que faz isso, ou por exemplo quando passar o mouse aqui, o que ele deve fazer, quando acontecer isso, o que ele deve fazer, é basicamente isso. Então, como disse, alguns eventos são reconhecidos por quase todos os objetos. Existem eventos comuns, por exemplo, clique, quando clicar aqui o que deve fazer, quando fazer isso o que deve fazer, né? Então, alguns, não são todos. Outros são específicos de certos objetos, por exemplo, esse timer é específico do objeto timer mesmo, né? Então, alguns podem ser ativados pelo utilizador, outros pelo ambiente. Ativados pelo utilizador, estamos a dizer o quê? Quer dizer que você pegou o mouse ou pegou o teclado, clicou Enter, então quando clicar Enter, o que ele deve fazer? Quando clicar Ctrl, o que ele deve fazer? Então, isso é você, o utilizador, que ativa através de esses componentes de entrada, né? Os mouses, ratos, por fim, se houver outro componente de entrada também, este que você vai utilizar para dizer quando eu clicar aqui ou quando eu fazer isso, você é o utilizador. Esses ativados pelo ambiente são aqueles que já existem códigos específicos para aquilo. Você não faz nenhuma ação, ele vai fazer sozinho. Por exemplo, vocês já viram aquelas mensagens que aparecem em como posso dizer, quando você abre um antivírus, aparece uma mensagem de update, não update. Aquele evento não é você que ativa, né? Você é o usuário que ativa aquele evento para começar a aparecer uma notificação. Atualize o teu antivírus, ou achamos vírus X, ou não sei o que, coisa de gênero assim, né? Aquilo não é você que faz, né? Aquilo, o sistema já tem lá dentro um próprio código programado para fazer alguma coisa. Um dos exemplos é esse load ou timer, né? Timer seria temporizador. Dizer, por exemplo, assim, daqui a tanto tempo eu vou enviar essa notificação, por exemplo. Quando não sei o que acontecer, vou enviar essa notificação. Isso são mais notificações do que outra coisa. Então, eles vão abrindo logo. Então, é um evento que você não abriu, você não desejou, mas ele já foi programado para fazer isso, né? Esse é só um exemplo. Então, temos aqui uma componente importante, concepção de programação, de programas guiados por eventos, que o nosso Visual Basic é um deles, né? Então, essa programação guiada por eventos é basicamente isso que nós já falamos, né? Quer dizer, como diz aqui, a maior parte do Visual Basic está associado ao objeto evento, ou seja, pegamos no objeto, clicamos nesse objeto, o que faz, quando passar por esse objeto, o que faz, quando clicar assim, o que deve fazer. Então, isso aqui é uma programação orientada a eventos, né? E não há muito a explicar aqui, muito já foi dito, para falar a verdade, né?
E aqui uma parte que é importante diz: o Visual Basic ignora os eventos que não tenham nenhum procedimento associado. Isso quer dizer, você pode ter um evento, mas se você não escreve nenhum código naquele evento, ele também não faz nada, né? Se você não escrever nada, não vai fazer nada. Se você não escrever, quando o botão clicar o que deve fazer, ele não vai fazer nada. O que vai ser feito, o código será ignorado. Basicamente é isso que acontece em Visual Basic. Então, sempre que quiser utilizar um certo evento, escreva algum código lá dentro para ele saber o que deve fazer quando clicar ou quando fazer uma certa opção. Por fim, temos aqui, só para terminarmos os nossos essa introdução, a etapa de desenvolvimento de um programa. Como é que devemos desenvolver um programa? Nesse caso, em Visual Basic, não é para qualquer programa também, né? Em Visual Basic, como eu disse, é muito simples, é para iniciantes, então é muito simples. Temos o primeiro passo, que é planeamento nesse caso, né? Aí no planeamento nós vamos desenhar esquema da interface, isso quer dizer selecionar os objetos, sua posição, tamanho, fixar as propriedades relevantes dos objetos. Então, basicamente é dizer essa propriedade, vamos lá ver, eu quero cor azul aqui, quero isso assim, assim, mudar as propriedades de cada objeto, se eu entender mudar também, né? Porque tem propriedades que já são padrão aí, né? Então tem ali, por exemplo, objeto 1, propriedade, caption, o valor pode ser aquele valor, por fim, não sei o que é isso, vamos aprender, né? Então, desenhar a interface, fixar as propriedades relevantes dos objetos, nesse caso, escrever o código a executar quando ocorrer os eventos, né? Isso você pode fazer num papel, numa primeira fase, né? Pode fazer num papel, como você já aprendeu algoritmos, não sei o que, aqui escrever o código é aqui onde você vai aplicar aqueles conceitos de algoritmo que vocês já tinham aprendido, né, em pseudocódigo. Vocês vão dizer, eu quero que faça assim, passo a passo, né? Eu quero que faça isso, primeiro, depois isto, depois vai para ali, depois fecha essa janela, depois não sei o que. Se não conseguir fazer em pseudocódigo, pelo menos faz em fluxograma, só para você ter uma ideia de como é que funciona isso, né? Ou outros, o que fazem, como vocês estão a ver nesse exemplo, eles escrevem alguma coisa ali, né? Uma descrição a dizer, e eu quando clicar neste método, esse método vai fazer isso, este vai fazer isso, esse evento vai fazer aquilo, esse vai fazer isso também. Comentar também, né? Por fim, temos o segundo passo. Primeiro era planeamento, temos o segundo passo, que é programação. Essa parte de programação é já quando você cria os formulários e vais basicamente aplicar aquilo que você já tinha planeado, né? Você planeou assim, agora como é que vai funcionar isso na real? Aí você tem que escrever o código em si mesmo. Escrever o código, não em pseudocódigo, mas o código já em Visual Basic, de como vai funcionar isso, né? Basicamente, é esta parte que temos como programação, né? Por fim, temos aqui alguns itens do Visual Basic, só para vocês perceberem como é que é. Claro que o Visual Studio vai ser diferente, mas eu não falei ainda do Visual Studio, vou explicar. Visual Studio é apenas uma IDE para nós programarmos o Visual Basic, assim como em Portugal, na linguagem Portugal, nós tínhamos uma IDE chamada Visual. Aqui temos o Visual Studio nesse caso. Esse não é o Visual Studio, né? Ou se é, não me lembro que, acho que deve ser o Visual Studio, mas não me recordo bem, não é exatamente o Visual Studio de hoje em dia, né? É só uma ideia que facilita também fazer o Visual Basic. Então tem aqui algumas componentes que são essenciais para vocês saberem. Tem a barra do menu, que vai mostrar os elementos que vocês podem trabalhar neles. Para de ferramentas também tem alguns elementos. Então a parte do código mais importante estão aqui, né? Janela do formulário, é aqui onde vocês vão aplicar o classe de planeamento, onde vocês vão colocar os itens aqui, né? Fazer isto, aquilo é aquele código que nós mostramos, né? Colocar isto tudo. Por fim, temos aqui a janela do projeto, que vai mostrar quais são os itens que existem no projeto. Vocês podem criar vários formulários, primeiro formulário, segundo, terceiro, quarto. É como se fossem janelas diferentes, né? Temos janela de propriedades, aquilo que nós estamos a falar, né? Essas são propriedades desse formulário, não é deste botão. Quer dizer que esse formulário
nesse caso, a cor back color, né? A cor do fundo, né? Ali é esta cor, é o que nós estamos a ver aqui, né? O que pode ser traduzido também por isto aqui, este número aqui. O border style é 2, né? Border quer dizer como posso dizer, o esquema, né? O esquema da página nesse caso. O caption temos aqui. Opa, acho que falhei. Estamos a apontar para este senhor aqui. Esse botão somar, me perdoem. É para o botão somar. Somar? Não, é para... Desculpa mais uma vez. É para o formulário mesmo. Eu estava a ler mal aqui. Então tem aqui caption somador. Então quer dizer que o formulário lá em cima deve aparecer escrito somador. Você pode colocar teu nome aqui, apagar isto, colocar teu nome, isso não é problema. Você pode apagar isso e colocar outra coisa. Então é mais ou menos isto que temos aqui, né? Depois temos aqui a janela de código, onde vocês vão escrever o código. Esse código aqui é o código que vai estar sobre esse formulário. Aqui está a dizer o quê? Está a dizer, aqui está escrito private sub command 1 click. Comando 1 é este botão, né? Este botão foi dado o nome de comando 1, né? O clique é o método, mas esse botão é comando 1. Então dá a dizer, quando você clicar neste botão, né? O que ele deve fazer? Aqui está a dizer, pega o valor do teste 1, este, mais o valor do teste 2, este, faz a soma e coloque no teste 3, que é este aqui. Então, basicamente é isso que temos. Eu sei que muitas das coisas que eu falei aqui podem não estar percebidas, porque nós estamos a entrar exatamente na prática. Se calhar alguns até estão a pensar, agora quero praticar, quero ver, né? Mas é importante ter esse conceito para você chegar na prática, saber como trabalhar. Né? Não podemos só chegar na prática, ok, vamos, é só isso, tanto. É importante ter um pouco desse conceito e também é importante rever os conceitos de programação 1, algoritmo, pseudocódigo, porque senão aqui não vamos conseguir fazer nada. Né? Obrigado, pessoal, por assistir, pela atenção dispensada e tenham um bom dia.